Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. O Brasil recusou a ajuda do G7 para combater os incêndios na Amazônia. Os países membros do grupo haviam anunciado um fundo de 20 milhões de dólares para combater as queimadas. E o presidente Jair Bolsonaro está reunido nesta manhã com governadores de estados para discutir ações de combate às chamas. Agora há pouco, ele disse que o presidente da França terá de retirar insultos contra ele e contra o Brasil antes de considerar aceitar a ajuda. O Brasil recusou a ajuda dos países do G7 para combater os incêndios na Amazônia. A informação é do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que aconselhou o presidente francês Emmanuel Macron a cuidar de sua casa e de suas colônias. Ele afirmou ao portal de notícias G1 que os recursos podem ser mais relevantes para reflorestar a Europa. Lorenzoni se referia ao fundo de 20 milhões de dólares para os países amazônicos anunciado por Macron durante a cúpula do G7 em Biarritz. O ministro destacou ainda que o Brasil pode ensinar a qualquer nação como proteger matas nativas. Durante o dia, o presidente Jair Bolsonaro havia questionado as intenções de Macron sobre a Amazônia. Pelo menos 1.000 novos focos de incêndio foram declarados nas últimas horas. Enquanto isso, aviões do Exército Brasileiro atravessaram na segunda-feira as grandes áreas afetadas para tentar conter as chamas que mobilizaram a atenção dos líderes do G7. Até domingo, 80.626 focos de incêndio foram registrados em todo o Brasil. Foram 1.113 novos focos em relação ao relatório de sábado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A Polícia Federal faz hoje operações contra o tráfico de drogas em 3 portos brasileiros. Somente em uma das ações, os agentes apreenderam mais de 4,5 milhões de dólares em espécie. Nas operações, a PF mira criminosos que usam terminais de Itajaí, em Santa Catarina, Paranaguá, no Paraná, e de Santos, em São Paulo, para despachar os entorpecentes para diferentes partes do mundo. De acordo com informações da Polícia Federal, as organizações criminosas investigadas atuavam inserindo toneladas de drogas em contêineres embarcados nos portos, usando empresas de fachada, com atuação na logística portuária. Em geral, a droga era escondida sem que os verdadeiros donos das cargas soubessem. Vídeos apreendidos revelaram a ação em Santos. Neste ano, mais de 16 toneladas da droga foram encontradas escondidas nos terminais portuários de Santos e a maior parte tinha como destino o continente europeu. As investigações no litoral paulista começaram no Guarujá, quando foram identificados integrantes de uma organização criminosa, bem como diversos bens móveis e imóveis adquiridos com o proveito da prática. A Polícia Federal e a Receita Federal também cumprem 33 mandados de busca e apreensão e 24 mandados de prisão nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Blumenau, Balneário Pissarras e Ilhota. Agora, olha que ato de crueldade, gente. Um incêndio em um ônibus no terminal Matias Velho, na região metropolitana de Porto Alegre, no início da madrugada desta terça, deixou pelo menos 14 feridos. 4 homens encapuzados chegaram em um carro branco por volta da meia-noite. Um deles entrou no ônibus, retirou apenas o motorista e jogou gasolina no corredor. Logo depois, o homem colocou fogo no coletivo, onde estavam cerca de 30 pessoas. Entre os feridos estão um idoso e uma gestante que foram internados em estado grave. Os criminosos fugiram e ninguém foi preso. O preço médio do etanol teve alta em 15 estados e no Distrito Federal. Goiás registrou a maior alta semanal, superior a 7,5%. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, na média dos postos brasileiros, a alta foi pouco maior a 1,10% na última semana. O preço do litro chegou a R$ 2,85. Em São Paulo, que é o principal estado produtor e tem o maior número de consumidores, a alta foi de 0,72% e o litro passou a custar em média R$ 2,64. Já em Goiás, onde foi a maior alta do país, houve um avanço de 7% no preço do biocombustível. A ANP disse que houve baixa em 9 estados e que não houve avaliação no Amapá.
No destaque internacional, a nave Soyuz conseguiu atracar com sucesso na Estação Espacial Internacional nesta terça-feira, com um robô humanoide a bordo. Uma tentativa no final de semana não tinha dado certo. A nave Soyuz com o robô humanoide Fedor a bordo atracou com sucesso nesta terça-feira na Estação Espacial Internacional. Uma primeira tentativa fracassou no final de semana. As informações são da agência espacial russa Roscosmos. No Twitter, o robô pediu desculpas pelo atraso e afirmou que já está pronto para o trabalho. Fedor, que leva o número de identificação Skybot F-850, havia partido na quinta-feira do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. O robô mede 1,80 m e pesa 160 quilos. Capaz de imitar os movimentos humanos, Fedor terá como missão ajudar os astronautas em suas tarefas, mas não poderá se movimentar livremente pela estação. O humanoide tem contas nas redes sociais Instagram e Twitter, onde divulga informações sobre sua vida diária e suas proezas, como aprender a abrir uma garrafa de água. Para encerrar, um dos principais assuntos do noticiário nacional e também internacional é o que está acontecendo na Amazônia, todo mundo sabe. O mundo também acompanha uma disputa comercial entre a China e os Estados Unidos. Você vai ver agora como tudo isso afeta os investimentos em produtos do agronegócio. Vamos conferir na reportagem. A balança comercial do Brasil teve um saldo positivo de 700 milhões de dólares na terceira semana de agosto. Foi um reflexo da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Os chineses deixaram de comprar soja dos americanos e os preços no mercado internacional subiram 10%. Quando os chineses foram às compras, encontraram os grãos no Brasil, que colheu uma super safra. O fato comprova mais uma vez a importância dos produtos básicos ou primários para a economia brasileira. Eles representam mais de 60% do valor das exportações. É muito difícil você, no seu dia a dia, não ter contato exatamente com algum setor, alguma coisa do agronegócio. Seja no momento que você veste sua roupa, né? Seja no momento que você toma o seu café, tem o seu almoço, seja no momento que você abastece seu carro, né? Seja com etanol, seja com o biodiesel que está também misturado no diesel. Então, assim, no dia a dia você está em contato, a gente está em contato assim, frequente com algum setor, alguma área que foi gerada pelo agronegócio. Uma das dúvidas que surge sobre o assunto neste momento é provocada pelas queimadas na Amazônia. Durante um seminário realizado em São Paulo, o secretário nacional de Inovação do Ministério da Agricultura, Fernando Camargo, foi indagado se as queimadas não vão fechar as portas para o agronegócio brasileiro em vários países da Europa. Tem, às vezes, um problema de imagem, né? Porque a gente está falando de problema de percepção do que está ocorrendo no norte do Brasil. Mas eu acredito que isso já é uma questão que está sendo resolvida, o governo está se empenhando, a gente não compactua com queimadas ilegais, com incêndios criminosos, e o governo está atento a isso para coibir. E a variação de preços no mercado externo tem reflexos no mercado interno. O aumento da exportação de produtos como a soja pode custar caro para o consumidor brasileiro. Isso porque a prioridade dos produtores são os países compradores. E com a oferta menor por aqui, o custo também aumenta. Por exemplo, suponha um pãozinho no supermercado, na padaria, vai ter uma influência? Vai. Se tiver uma maior demanda por trigo no mercado internacional, isso vai puxar o preço para cima, ou seja, vai ter uma tendência de aumento de preço, no caso do trigo. Mesmo a gente tendo esse produto aqui internamente, o preço do produto vai subir. É exatamente o que está acontecendo com a soja hoje. Nós estamos exportando mais soja para a China, portanto, a soja aumentou em 10%. Mas e para os investimentos? Esses produtos são um bom negócio? A economista afirma que podem ser uma opção, mas alerta que é preciso ter conhecimento sobre o mercado externo. Os negócios são feitos principalmente na Bolsa de Valores e geralmente é preciso investir um bom dinheiro para fechar um acordo. O grande público, neste caso, fica longe deste balcão de negócios. Você tem que contratar uma corretora, tem que abrir uma conta numa corretora para que você possa investir. Eu fico por aqui, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.